Então, é sexta-feira, 15 de maio de 2020, 9 horas e 42 minutos, segunda parte da aula sobre imunidade. Então, a Maria Carolina perguntou daquela questão da taxa de incêndio, né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó, vou mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu só desligar aqui, porque tem muita coisa aberta aqui na minha tela. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está no site do Supremo, tá vendo? E aqui no site Supremo, eu estou analisando aqui, ó, o recurso extraordinário 643-247, tá? Que é um recurso extraordinário, tá? Proposto pelo município de São Paulo em face do Estado de São Paulo. Aqui foi uma ação, eu acredito que seja, tá? Eu não tenho essa informação aqui, uma ação direta de constitucionalidade que o Procurador-Geral do Estado moveu contra o município de São Paulo, ok? Então, o município de São Paulo brigando pela manutenção da taxa. Você veja que a ação ela foi proposta em 2011, tá vendo? Tá ok? Então, é o município de São Paulo querendo que o tribunal reconheça a constitucionalidade da taxa, porque o Tribunal de Justiça entendeu que é inconstitucional, ok? Para o município de São Paulo, porque tem aquele julgamento que eu falei a vocês de Ubatuba lá, que ele reconheceu como constitucional, ok? Agora, olha só que interessante, ó. Eu tenho esse despacho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse despacho aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó. Tinha um recurso lá, extraordinário, 561 de 158 de Minas Gerais, que tinha repercussão geral, ok? De 2007. Então, olha só, subiu o extraordinário do estado de Minas Gerais, tá? Em 2007, discutindo essa questão da criação de uma taxa de incêndio. Aí o Supremo Tribunal Federal, em 2007, recebeu o recurso, reconheceu a repercussão geral, mas não julgou. Aí, em 2011, chegou esse recurso aqui do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, em face do Estado de São Paulo. Aí, o que o ministro Marco Aurélio fez? Tá? Ele substituiu aquele recurso ordinário de Minas Gerais com o recurso ordinário de São Paulo. Isso em 2011. Então, para vocês verem como é que demoram as coisas, tá? Então, olha só. Existia uma briga judicial para saber se a taxa de incêndio era ou não era constitucional. Essa briga chegou ao Supremo Tribunal em 2007. O Supremo Tribunal Federal disse que o tema tinha repercussão geral, ou seja, que ele ia julgar, só que ele não julgou. Aí, em 2011, chegou o recurso extraordinário do município de São Paulo. O ministro Marco Aurélio substituiu o recurso ordinário de Minas Gerais por esse de São Paulo, isso em 2011. Ele deve ter substituído, eu não tenho aqui o processo físico, mas ele deve ter substituído porque talvez o recurso do município de São Paulo estivesse melhor instruído, tá ok? Seria melhor para analisar o tema. Bom, chegou em 2011, então, já estava desde 2007, de Minas. Em 2011, ele veio e substituiu pelo de São Paulo. Aí, olha aqui, ó, andamento. Ó. Aí o processo ficou lá, Tá vendo? Ó? O processo ficou lá, substituiu o paradigma. Aí, 2016, colocou em pauta para julgar pelo plenário. E aí o ministro Dias Toffoli pediu vista. Aí o ministro Dias Toffoli devolveu para julgamento em final de 2016 e voltou para o plenário em 24 de maio de 2017. E aí o julgamento foi feito em 24 de maio de 2007 e foi declarada a inconstitucionalidade da instituição de taxa de incêndio.
Tá ok? Aí vocês acham que aí o que acontece? Todas as taxas de incêndio instituídas no Brasil se tornaram inconstitucionais. Quem pagou tem direito Ressarcimento. a repetir o indébito. Tá, Carolina? A gente chama isso de repetir o indébito. Sim. Só que nos últimos 5 anos. Não, manda. Direito à indenização também tem, né? Hã? Indenização tem? Não. Aí, no caso, vai só repetir o indébito, tá? Aí vira precatório? Já depende do valor, né? Se for pequeno valor, daí é RPV. Requisição de pequeno valor, ok? Entendi. Se for alto valor, pequeno. Nesse caso aqui é RPV, porque as taxas são pequenas, né? Bom, olha, mas presta atenção no que eu quero chamar a atenção de vocês. Foi julgado em 2017, tá ok? 24 de maio de 2017. A ação é de 2007. Não, veja bem, não é que a ação. Veja bem, a discussão chegou no Supremo em 2007. Em 2011, substituiu para o paradigma de São Paulo. Em 2016, o plenário começou a julgar, pediu vista, voltou a julgar em 2017. Bom, concluiu o julgamento. Em 24 de maio de 2017. Quando é que publicou o acórdão? Olha lá, fixou a tese, tá vendo? A segurança pública presente, a prevenção e o combate ao incêndio faz-se no campo da atividade precípua pela unidade da federação e porque serviço essencial tem como viabilidade a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Fixou a tese, beleza. Quando é que publicou o acórdão? Em dezembro. Então vejam que o plenário julga em maio, mas o acórdão é publicado em dezembro. Tá? Aí veio o município e entrou com embargo de declaração. Em 1º de fevereiro, porque daí publicou o acórdão em dezembro, o tribunal entrou de férias, não suspendeu os prazos, blá, blá, blá. Em fevereiro, o município de São Paulo entrou com embargo de declaração. O que eles querem com esse embargo de declaração? O que vocês acham? Acho que não tem que repetir o indébito. Não, Carolina, eles querem a modulação dos efeitos. Eles querem que faça o seguinte. Ah, sim. Ó, sim, que quem pagou, não vai repetir o indébito. É exatamente isso. Quem não pagou, quem pagou, morreu. Daqui para frente, ninguém mais paga. Tá me entendendo? Que nem aquele caso lá do ICMS, né, na base de cálculo do PIS da COFINS, que agora a discussão está na modulação dos efeitos. Mas não teve modulação ainda, tá? Esse daí. Digo, assim, a discussão tá nisso, né? Tudo bem? Aí, olha só, quando que ele entrou com embargo de declaração? 1º de fevereiro, tá vendo? Aí, abriu para o Estado falar. A vista a parte embargada. E a parte embargada não falou nada. Quer ver? Ó? Olha lá. Não falou nada. Só que isso foi em fevereiro de 2018. Aí vai voltar para o plenário julgar os embargos de declaração. Gente, não tem como andar um negócio desse, sabe? Imagine só, o plenário tem que se reunir. Sabe quantos assuntos com repercussão geral tem lá esperando julgamento? Sabe quantos temas? Ei, para com isso. Sabe quantos temas com repercussão geral tem lá para reconhecer, para ser julgado? 700. Nossa. Tá? Como é que vai julgar isso tudo? Bom, aí o plenário, olha lá, pediu para incluir em pauta em março de 2019. Aí o plenário foi julgar. Quando que o plenário julgou? Junho de 2019. Ou seja, 2 anos depois, né, do julgamento. O julgamento foi maio de 2017. Aí os embargos de declaração foram julgados em junho de 2019. Ou seja, 2 anos e 2 meses depois. O tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo município e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese.
A partir da data da publicação da ata de julgamento. 1º de agosto. Não é a publicação do acórdão. É a publicação da ata de julgamento. Ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Ou seja, quem ajuizou antes de 1º de agosto, beleza. Quem ajuizou depois, perdeu. Veja que insegurança jurídica, pelo amor de Deus, gente. Veja a insegurança jurídica. Em maio de 2017, o tribunal falou que era inconstitucional. Poxa, é claro que os contribuintes entraram com ação para repetir o indébito. Aí, 2 anos depois, o tribunal fala, opa, ó, quem entrou com ação até agosto de 2017, beleza, vai receber de volta. Agora, quem entrou após agosto, perdeu. Tá ok? Então, essa é a realidade aí da nossa prática forense aí que eu trouxe para vocês aí, à luz do questionamento da Maria Carolina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, obrigada. Tá bom. Então, vamos voltar agora à questão da imunidade tributária, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que se criam imunidades? Por que a Constituição imuniza? Por que vocês acham que a Constituição imuniza? Para proteger alguns contribuintes em algumas situações específicas? Mas por que alguns contribuintes em algumas situações específicas merecem proteção? Por questão de vulnerabilidade, por exemplo? Para garantir isonomia Capacidade econômica. real. Fala, Mirelle. De repente, para garantir isonomia, igualdade entre os demais. Não, eu acho que não, né? Inclusive não vai ter igualdade aí, né? Porque uns pagam, outros não, né? Não, mas é igualdade em relação a material, né? Que igualdade de isonomia real. Então, a imunidade tem que ter uma finalidade, tá certo? Eu não posso imunizar a torta direito, assim. Quando se cria uma imunidade, tem que ter uma finalidade para ser alcançada com a imunidade. Esse tema da imunidade, gente, ele surgiu lá nos Estados Unidos da América, tá? E aqui eu trago essa frase aqui do chefe Justice, John Marshall, que ele criou essa frase aqui e que ela vem bem ao caso, tá ok? O que ela fala? The power to tax involves the power to destroy, tá? Tax não é taxa, tá? Tax é tributo, tá? Muitas pessoas, quando vão traduzir tax, tá, do inglês para o português, traduzem como taxa. Mas, na verdade, quando eles falam lá tax, eles estão falando de tributação e não falando da espécie tributária taxa, tá ok? Então, o poder de tributar envolve o poder de destruir. Ou seja, quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir. Então, como quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir, algumas pessoas, em algumas situações, têm que ser protegidas do poder de tributar, porque senão a pessoa política pode usar o seu poder de tributar com a finalidade de destruir a outra. Isso aqui surgiu, gente, lá nos Estados Unidos da América, porque quando a gente fala da história, né, dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas lá existiam os estados e depois foi criada os Estados Unidos, a União, tudo bem? Os estados já existiam e a União foi criada depois. Quando a União foi criada, a União criou um banco federal. E os estados começaram a tributar esse banco. E aí veio a Suprema Corte e falou que os estados não poderiam tributar o Banco da União. Porque ao tributarem o Banco da União, os estados estavam colocando em risco a existência do Banco da União. Tudo bem? Então, primeiro, a Suprema Corte americana proibiu os estados de tributarem a União. Aí a jurisprudência foi evoluindo e falou, não, se os estados não podem tributar a União também não pode tributar os estados. Ok? E aí começou uma construção jurisprudencial
lá nos Estados Unidos acerca da imunidade. E nós positivamos essas imunidades no texto da nossa Constituição. Tá ok isso para vocês? No livro do professor Aleomar Baleiro, tá? Que é Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, ele tem um capítulo lá onde ele conta essa historinha nos seus mínimos detalhes, tá? É muito interessante isso daí. Bom, então, determinadas pessoas estarão imunes. Por quê? Porque essas pessoas têm que se proteger. Agora, veja bem, a imunidade não pode ser um abrigo para acarretar concorrência desleal, tudo bem? Por isso que vocês vão ouvir na Constituição, tem uma passagem que ela diz o seguinte, ó, a imunidade abrange o patrimônio, a renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Por quê? Porque imunidade não pode provocar concorrência desleal. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês. Gente, os partidos políticos do Brasil são imunes a impostos. Tá ok? Partido político é imune a impostos. Bom, aí o partido político, ele vai lá e importa 100 computadores. Vai pagar imposto de importação? O que vocês acham? Eles são imunes, não. Não, se eles estão imunes, não. Eles são imunes, não. A União não pode alcançar a importação dos partidos políticos porque eles são imunes, ok? É imposto. Aí eu pergunto para você, Lucinelli, o que o partido político vai fazer com esses computadores? Ele vai colocar os computadores nos seus diretórios, né? Vai trocar os computadores dos seus diretórios. Bom, tudo bem. Agora, e se o partido político importar esse computador e vender para um terceiro? O que diante da realidade da finalidade precípua dele, né? Exatamente. Diante da realidade política brasileira, não está muito longe de acontecer isso, né? Então, veja bem, se o partido político importar os computadores e utilizar esses computadores nos seus diretórios, né, para exercer a sua atividade política, então não tem problema. Agora, se o partido político pegar esse computador e começar a revender computadores, daí ele não vai ser obrigado pela imunidade. Porque daí vai estar acarretando o quê? Concorrência desleal com o importador. Porque, veja bem, partido político não se presta para revender computador, tudo bem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala imunidade, porque às vezes nós temos entidades imunes, só que essas entidades não podem fazer o que elas bem entenderem, tudo bem? Porque senão isso acaba acarretando uma concorrência desleal. Pois não. Desculpa, professor. Acho que o áudio chega depois, eu acabo te interrompendo, perdão. Eu quero falar das igrejas. Elas têm imunidade ou elas têm isenção? Porque que nem aqueles casos lá, o feijão da bênção, não sei o que, é R$1.000, por exemplo. Isso daí fica imune de imposto? Tá. Eles vendem um monte de coisa, assim, um feijão por R$1.000, uma toalha com o suor do pastor, alguma coisa assim por R$500, e isso fica tudo bem. Eu já vou falar da imunidade deles, aí a gente volta nesse assunto, tá bom, Carolina? Tá bom. Dá só um tempinho, só que eu vou chegar aí, daí a gente já discute. Tá bom. Ok. Eu tô apenas, antes de entrar nas espécies de imunidades, tá? Nos tipos de imunidades, eu tô apenas desenvolvendo esse raciocínio com vocês, porque eu quero que vocês compreendam que a imunidade não foi feita para criar concorrência desleal. A imunidade foi feita para proteger determinadas pessoas que exerçam algumas funções. Agora, se essa pessoa, obrigada pela imunidade, começa a exercer atividade econômica, aí ela tem que ser tributada, porque senão ela vai dar concorrência desleal. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não. Beleza. Então vamos ver agora os principais tipos de imunidades, tá? Que estão lá no artigo 170, inciso 6 da Constituição. Primeiro tipo de imunidade é a imunidade recíproca. O que é imunidade recíproca? Uma pessoa política não pode instituir... Gente, presta atenção.
As imunidades, o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que são as imunidades mais importantes, elas se referem tão somente aos impostos. Elas não se aplicam às demais espécies tributárias, tá ok? É somente aos impostos. Então, olha só. A União não pode exigir imposto dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Os estados, por sua vez, não podem exigir impostos da União, dos municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal não pode exigir impostos da União, dos estados e dos municípios. E os municípios não podem instituir impostos sobre a União, os estados e o Distrito Federal. Entenderam? Uma pessoa política não pode instituir imposto da outra. Ok? Como é que se chama isso? Imunidade recíproca. Para que serve isso? Para a proteção do Pacto Federativo. Vou dar um exemplo para vocês. A União pode cobrar imposto de renda sobre a arrecadação tributária do município? Não pode. Tá? Por que isso, né? Por que isso é importante? Porque, sei lá, vai que a União queira cobrar o imposto de renda sobre a receita do município, isso pode acabar prejudicando a saúde financeira do município. Então vejam como the power to tax involves the power to destroy. Ainda mais agora que nós estamos num momento, né, de acirrada briga política, então eu posso ter um chefe do poder executivo do Estado querendo brigar com o chefe do poder executivo do município, por exemplo, ok? Bom, então, imunidade recíproca é isso. Uma pessoa política não pode exigir impostos da outra. Essa imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações, desde que elas não cobrem pelo serviço prestado. Veja bem, se a União tem uma autarquia, ou se a União tem uma fundação, essa autarquia, essa fundação também estará imune. A não ser que essa autarquia, essa fundação, cobre pelo serviço prestado. Porque se ela cobrar pelo serviço prestado, ela está no mercado. Se ela está no mercado, então ela vai ter que pagar os impostos. Porque senão vai criar concorrência desleal. Percebem? Percebe como é importante esse slide aqui, ó, para vocês começarem a raciocinar em termos de imunidade. Então, se a autarquia pública cobrar pelo serviço prestado, ela não vai estar obrigada pela imunidade, porque ela está no mercado. Se ela for obrigada pela imunidade, ela vai criar uma concorrência desleal com quem também cobra por esse serviço e não é imune. Entenderam? Seria o caso da Unital, professor? Então, essa é a pergunta que eu vou falar para vocês. A Unital está cobertada pela imunidade recíproca? O que vocês acham? Acho que não. Por que Ela não? cobra, né, pelo serviço. Porque ela cobra por igual às outras faculdades particulares. Exatamente. Mas a Unital ela é imune, mas por uma outra razão que eu já vou explicar para vocês. Mas não é pela imunidade recíproca, tá? Porque, apesar dela ser uma autarquia pública municipal, ela cobra pelo serviço que ela presta. Tudo bem? Diferentemente da USP, Universidade do Estado de São Paulo, que não cobra pelo serviço prestado. Então, ela já está aqui na imunidade recíproca. Tudo bem? Entenderam isso daí? Tá. B. Bom, imunidade recíproca, qual a finalidade? Proteção do Pacto Federativo. B. Templos de qualquer culto. Gente, Estado brasileiro tem religião oficial? Não, não. Mas já teve? Já. Já teve. Quando? Um café para mim, por favor. Por favor. Bom, gente, o Brasil já teve religião oficial? Já. Na época do Império,
Porque na época do Império, a figura do imperador era sagrada, não é? O imperador era responsável pelos seus atos. Ninguém poderia responsabilizar o imperador por qualquer ato, porque ele era uma figura sagrada. Então, a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil. O padre, nessa situação, era uma espécie de funcionário público. Bom, mas com a proclamação da República e a Constituição de 1891, o Brasil se tornou um Estado laico. Ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Mas percebam que nós ainda guardamos resquícios daquela época do Império, tudo bem? Porque se o Brasil é um Estado laico, se o Brasil não tem religião oficial, se é dever do Estado brasileiro preservar todas as manifestações religiosas, o Estado brasileiro tem o dever de proteger a religião que eu entendo ser melhor para mim. Ok? Se eu quiser ser católico, eu tenho o direito de ser católico. Se eu quiser ser espírita, se eu quiser ser evangélico, se eu quiser ser ubandista, se eu quiser o candomblé, é direito da pessoa. Okay? E o Estado brasileiro ele tem o dever de proteger a liberdade de crença religiosa, que é um direito fundamental, tudo bem? É um direito fundamental do cidadão exercer a crença religiosa que ele entender ser mais adequada. É claro que esse direito fundamental não é absoluto, né? Eu não posso querer sacrificar uma criança, né, para repetir o que Abraão, Maomé, Moisés, sei lá o que fez lá, tá ok? E daí vai entrar o direito à vida que vai se sobrepor. Mas é um direito fundamental de liberdade de crença religiosa e o Estado tem o dever de proteger isso. Então, apesar disso tudo, se você assistir uma sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, o que tem lá em cima? Uma cruz. E olha, a cruz está acima do brasão da República, hein? Tá? É pouco simbólico. Aliás, tem até uma ação lá, que eu não sei se foi julgada ainda, né? Não quero passar nova vergonha, mas assim, eu acredito que tem uma ação lá que eles estão discutindo se pode ter crucifixo em repartição pública. Tá? Eu acho que se eles julgarem que não pode ter, alguém tem que pôr uma escada na hora lá, arrancar aquele crucifixo de lá, né? Porque, gente, a mim não tem problema nenhum, tá? Aquele crucifixo lá. Agora, tira aquele crucifixo de lá e coloca um preto velho lá da Umbanda para vocês verem se não dá problema. Né? Coloca um Exu, né? A figura do Exu com aquele tridente na mão lá, né? É uma figura de uma outra religião, tudo bem? Mas, enfim, apesar desses requisitos, hoje o Brasil é um Estado laico e o Brasil tem, o Estado brasileiro tem o dever de promover a defesa das manifestações religiosas. Bom, gente, sendo assim, a Constituição achou por bem imunizar os templos de qualquer culto do pagamento de impostos. Por quê? Porque eu posso ter um governante de uma religião e esse governante pode querer destruir a outra religião da qual ele não gosta e, para isso, ele vai se valer da sua tributação. Então, uma pessoa política não pode usar a tributação como um mecanismo para destruir uma instituição religiosa, estão entendendo? Por isso que elas estão imunes. Então, volto à frase do Marshall: the power to tax involves the power to destroy. Então, para proteger a liberdade de crença religiosa, a Constituição Federal imunizou as igrejas do pagamento de impostos. Alguma dúvida? Professor, mas não tem nenhum requisito? É um templo religioso, ponto, não vai ter imposto. Porque hoje em dia você vê tantos templos religiosos sendo abertos. Tipo, então, aí, Mirelle, nós temos um problema no Brasil
que é que tem muita gente que entende que no Brasil hoje igreja virou negócio, né? Tá? Por quê? Porque nós temos igrejas riquíssimas no país. Aliás, a começar pela Igreja Católica, né? Isso não é novo, tá? Quando você pega essas igrejas riquíssimas que existem aí, na verdade, está meio que copiando, né, o que a Igreja Católica sempre fez a vida toda, tá? Ah, tá, a viúva rica lá vai morrer, você quer ir para o céu, constrói uma igreja, né? Deixe seus bens para a igreja, aquela história, ok? O dízimo, né? Tudo isso vem da Igreja Católica. Então, tem igrejas riquíssimas. E aí começa uma discussão. Pô, a igreja é um negócio e eles não pagam imposto. Mas não é. A discussão tem que ser ponderada. Eu penso o seguinte: não tem problema da igreja ser rica. O problema é quando os dirigentes da empresa se tornam ricos também, tudo bem? Porque o dinheiro é da igreja, entendeu? Agora, se o pastor, se o padre, se o dirigente daquela igreja desvia o dinheiro da igreja para se enriquecer, aí isso é um outro problema. Estão entendendo? A grande questão é que a Receita Federal ela acaba não fiscalizando as igrejas. Por que ela não fiscaliza as igrejas? Porque as igrejas são imunes, não pagam imposto, vou fiscalizar para quê? Estão entendendo? Na verdade, deveriam ser fiscalizadas sim. Por quê? Porque nós temos que ver se o dirigente da igreja não está desviando dinheiro da igreja para seu enriquecimento. Ok? Esse que é um problema. Ok? Agora, muitas vezes, doações da igreja é feita em dinheiro vivo, né? Então é muito difícil fiscalizar isso também, né? É muito difícil você fiscalizar isso aí, tá? Quando o dinheiro vai pelo banco, tudo bem, mas quando é feito em dinheiro... Então vamos lá. Lá na Praça do Epaminondas tem a igreja, lá, a catedral. O município pode tributar a catedral via IPTU? Mano, olha isso, o negócio não funciona. Eu não consigo clicar aqui. Olha, até sumiu o negócio aqui, ó. Pode, gente? E sumiu o bagulho. Tirei, né? Tá da Júlia, tá discutindo, né? Vamos lá. O município de Taubaté tributar via IPTU a propriedade imobiliária daquela catedral que está na Praça do Epaminondas? Não. Não. Agora, e se a Igreja Católica for dona, aqui é Cúria, né? A Cúria. E se ela for dona de um ponto comercial? Está imune também esse ponto comercial, o IPTU? O que vocês acham? Não, eu acho que não, acho que é só o tempo. Acho que não também. Também acho que não. É só o tempo? Acho que é só o tempo. E o aluguel que o inquilino paga para a Cúria? Paga imposto de renda? O que é cúria? Cúria é a Igreja Católica, tá? Chama Cúria. Cúria Metropolitana, tá? É a pessoa política, é o nome da pessoa política, tá? É a Cúria. Tá. E aí, gente, o que vocês acham? A entidade religiosa é dona de um ponto comercial, aluga esse ponto comercial, recebe aluguel. Esse aluguel é imune a imposto de renda ou não? Acho que não. Não deveria ser. Então, o Supremo Tribunal Não sei Federal, se é. então, o Supremo Tribunal Federal, né, ele tem um entendimento que é o seguinte: se a entidade religiosa utilizar esse aluguel para manter as suas atividades essenciais, daí está imune, entendeu? Então, se esse aluguel for necessário para pagar a luz da igreja, para pagar a pessoa que limpa a igreja, aí é imune, tá? Se esse dinheiro não for essencial para a igreja exercer as suas atividades, aí não estaria imune, tudo bem? Tudo bem. Professor, tem um canal de televisão, agora eu não estou lembrando se é na Band ou se é na Record,
que passa um programa à noite daquele pastor R.R. Soares. E ele faz o culto, tudo, depois ele começa a falar de doações, e além do mais, além dessas doações, ele tem canal de TV que passa os programas dele, passa as coisas dele lá. Esse canal de TV paga imposto ou não? Sabemos que não é para ele pagar a luz, o dinheiro desse canal, né? Só um segundinho. Aí é uma questão delicada. Aí é uma questão delicada, porque vejam só. Quando o canal de televisão aluga um espaço na TV para passar aqueles programas lá de pregação, isso é uma coisa, tá? Agora, quando o canal de televisão é de propriedade da igreja, e esse canal de televisão começa a vender comercial, daí eu acho que não está imune, tudo bem? Agora, se esse dinheiro arrecadado comercial da empresa for destinado à manutenção da igreja, você poderia pensar em uma imunidade. Mas nesse caso, eu acho que não, porque aí a televisão é uma pessoa jurídica que exerce uma atividade econômica que é de radiodifusão, ok? Porque todo mundo fala, a Record é da Igreja Universal. Quem que é proprietário da Record? Eu não sei, vocês sabem? Alguém sabe aí quem que é proprietário da Record? Não. É a Igreja Universal do Reino de Deus, é a pessoa jurídica, Igreja Universal do Reino de Deus, é dona da Record, ou a dona da Record é o bispo Edir Macedo, pessoa física? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Então essas questões têm que ser analisadas caso a caso. E aí, Neia, essas questões que envolvem imunidade, essas discussões que envolvem imunidade, essas discussões vão todas parar no Supremo, porque é sempre matéria constitucional. Então, quando você quer estudar imunidade tributária, você vai ter o apoio da doutrina, mas você vai sempre cair na jurisprudência do Supremo. Porque como não tem lei falando disso, né? Aliás, até tem, tá? Mas essas leis sempre vão ser confrontadas com a União, ok? Essas leis sempre vão ser confrontadas com a Constituição, não é com a União, a Constituição. Tudo bem? Tá, tudo bem. Vou fazer outra pergunta para vocês. Você conhece ali a Igreja do Rosário? Conhece Sim. ou não conhece? Tá. Sim. Então, o imóvel onde está a igreja está imune, certo? Do lado da igreja tem um pátio enorme lá que eles usam de estacionamento. Aquele imóvel também está imune à IPTU? A hora que a gente for lá na Eu casa, pensei que Estacionamento fosse da igreja? mesmo, do estacionamento. Acho que sim. O Hã? estacionamento é usado por Da igreja, não tá? fiéis. Então, o estacionamento é usado para os fiéis estacionarem o carro lá na hora do culto, ou usa como estacionamento para qualquer pessoa durante o dia? E a qualquer pessoa pessoa. paga o estacionamento. Qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. A igreja é interditada, não é? Então, a igreja está interditada porque tem que fazer uma reforma, mas eles dizem que não tem dinheiro para fazer a reforma. Estão esperando alguém doar o dinheiro para a igreja para fazer a reforma. Quase caindo. Quem é o maior proprietário de terra do Brasil? Quem é o maior proprietário de imóveis no Brasil? A Igreja Católica. Tá? Mas, enfim, vejam, ali você tem o estacionamento. E o estacionamento, ele pega todo mundo. Aliás, é conhecido como estacionamento do padre, né? Tá imune àquela atividade empresarial? Tá? É uma boa questão. Eu penso que não. Tá? Mas o Supremo ele entende que se o dinheiro daquele estacionamento for utilizado para manter a igreja, ele não paga imposto de renda. Tá? Ok? Agora, vai pagar ISS? Aí é uma outra discussão. Tá? Eu acredito que o ISS ele tem que pagar, porque do lado tem um cara que tem estacionamento também.
Olho só, né? Obrigado. E ele paga ISS. Se o estacionamento da igreja não pagar ISS, ela vai poder cobrar mais barato do que o cara vai criar concorrência desleal, tudo bem? Fernando o quê? Ele estava operando na mão. Professor, Oi. então se a entidade ela tiver um outro local locado para uma outra pessoa, mas for direcionado aos serviços essenciais, não paga. E se o dinheiro, por exemplo, advindo dessa atividade empresarial for para sustentar as despesas da igreja, do templo religioso, também não. É assim, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento que não incide imposto de renda sobre a renda dos templos, desde que os templos utilizem essa renda para exercer as suas atividades essenciais, entendeu? Esse é o entendimento do Supremo. Tá? Só que daí é uma questão muito complexa, né? Porque isso aí se aplica ao dízimo, por exemplo, que o fiel dá. Agora, se aplica ao lucro de uma empresa que pertence ao templo, aí eu tenho dúvida, entendeu? Eu confesso a você que eu tenho dúvida. Mesmo porque a distribuição de lucro no Brasil ela não é tributada pelo imposto de renda, né? Mas a empresa que pertence ao templo, quando ela ofere lucro, eu penso que ela tem que pagar imposto de renda sim, apesar dela ser proprietária, dela ser a igreja. Ok? Mas existem muitas discussões. A casa onde o padre mora, paga IPTU? A casa é assim, a casa onde o padre mora, de propriedade da igreja, está albergada pela imunidade aos templos de qualquer culto? É uma outra discussão, né? Porque padre não trabalha, né? O padre, a função dele, ele vive para fazer o culto. Aí eu até acho que tudo bem, está imune, entendeu? Porque está ligado realmente à atividade, né? O padre não tem outra atividade. Tem religiões que até tem, né? Na minha religião não existe padre. Né? Quem toca o trabalho é uma pessoa comum que trabalha e toca lá, entendeu? Mas na Igreja Católica é diferente, né? A pessoa que é padre, ela não exerce outra função, ela é só padre. Então, se a casa onde ela mora for propriedade da igreja, eu acho que essa casa tem que ser imune, porque está ligado à função essencial da religião católica. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tem muito. Todo ano tem trabalho de TG de aluno que fala de imunidade aos templos de qualquer culto, tá? E sempre o aluno começa detonando a imunidade de qualquer culto, porque tem essa visão que as igrejas são ricas, então tem que pagar imposto. E ao longo do ano, na orientação, ele começa a ver que a situação é um pouco diferente, tá? Eu estou apenas dando uma pitada para vocês aqui. Bom, partidos políticos também estão imunes, porque é a preservação da liberdade de associação política, né? Imagine agora essa briga política que nós temos no Brasil, né? De repente, um cara de um partido ganha as eleições, ele vai querer tributar o partido político adversário até destruir o partido político adversário, tá ok? Então, exatamente para preservar essa liberdade de associação política, para exercer a convicção política que tem essa imunidade, tá ok? E os sindicatos trabalhadores, tá? Os sindicatos trabalhadores também são imunes. Veja bem, o sindicato patronal, o que é o sindicato patronal? Que reúne as empresas, tá ok? São os representantes das empresas. Esses não estão imunes, tá? Mas o sindicato dos trabalhadores é imune a impostos, tá? Exatamente para proteger essa liberdade de associação sindical, tá? Agora, presta bastante atenção, gente, porque eu vou falar para vocês de duas imunidades condicionadas. Por isso que quebra, né? O que são imunidades condicionadas? Meu filho aqui fazendo arte. Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. CTN. Que precisa preencher algum requisito? Exatamente. Além, A imunidade condicionada, né? É aquela imunidade onde você tem que preencher requisitos, tá?
para você fazer o uso daquela imunidade. Então, olha só. Instituições de educação sem fins lucrativos. Conhece isso aqui, ó? Esse aqui é meu cabrito, né, Rafa? Cadê o beijo? Fala aí pra turma. Oi. Aí, ó. Oi. Picou o meu grampo. Não, faz isso aí não. Já fez, né? Então, olha só. Instituições de educação sem fins lucrativos, instituições de assistência social sem fins lucrativos também são imunes a impostos. Ok? Por quê? Porque educação e assistência social são funções do Estado. Poxa, se a sociedade civil, através de uma entidade privada, se dispõe a promover educação e assistência social sem fins lucrativos, que pelo menos não pague impostos. Tudo bem para vocês? Estão entendendo a lógica? Perfeitamente. Só que a Constituição, agora que entra o problema. Tá? Então, olha só, a Unital ela está imune aqui. Porque a Unital é uma instituição de educação sem fins lucrativos. Tá? Gente, o que significa dizer que a instituição de ensino... Não dá risada não, Mirella, que eu estou vendo, viu? O que significa dizer que a instituição de ensino ou a instituição de assistência social nem tem fins lucrativos? Que ele usa o dinheiro que ele arrecada para manter a própria instituição. Exatamente. Só que presta atenção. Aqui na Constituição, ele vai dizer o seguinte, quer ver? Ó, vou tirar isso daqui. Cadê minha Constituição? Isso aqui. Ele vai dizer assim, ó. Artigo 150, inciso 6. Patrimônio, renda, o serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Opa! Vejam só. Aqui é uma imunidade, porque a Constituição está dizendo que as instituições de ensino e as instituições de assistência sociais sem fins lucrativos não pagam impostos. Porém, tá? A Constituição está dizendo que, para eu ser qualificado como entidade sem fins lucrativos, eu tenho que atender os requisitos da lei. Aí eu pergunto para vocês, que lei é essa? É uma lei complementar ou uma lei ordinária? É uma lei ordinária, né? Se ele não está especificando que é lei complementar. Beleza, a Amanda falou. É uma lei ordinária, porque a Constituição não falou que lei complementar. Se a Constituição tivesse falado aqui lei complementar, seria lei complementar. Mas como ela não fala, pode ser complementar, como pode ser ordinária. Certo, Amanda? Porém, presta atenção. Esse artigo 150 está na seção das limitações do poder de tributar. E se eu for no artigo 146, o artigo 146 fala: cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais do poder de tributar. Ó, dá para derrubar na prova, não dá? Então, presta atenção, tá? Quando vocês forem analisar o artigo 150, inciso 6, a linha C, que estabelece que a lei vai impor requisitos para dizer o que é uma entidade sem fins lucrativos, essa lei aqui tem que ser uma lei complementar, porque eu tenho que analisar o 150, inciso C, inciso 6, a linha C, em conformidade com 146, inciso 2 da Constituição Federal. Entenderam? Ó, tô salvando vocês da prova, hein?
Então, vamos lá. Aí vem o Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional é lei complementar? Na verdade, era uma lei ordinária que daí passou a ter status de lei complementar. Ah, tá gastando, hein, Mirélia? Exatamente, né? O Código Tributário Nacional, aliás, o Código Tributário Nacional é a Lei 5.172 de 66. Em 66 nem existia lei complementar no ordenamento jurídico brasileiro, né? A lei complementar foi criada pela emenda 17 de 67. Ok? Então, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, mas tem status de lei complementar, porque todos os dispositivos do Código Tributário Nacional que foram recepcionados pela Constituição, eles só podem ser alterados por lei complementar. Por isso, o status da lei complementar. E olha o artigo 14 do CTN. Ó. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, tá? É subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Quais são as entidades? De assistência social e de educação. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, vejam, para uma entidade de ensino ou para uma entidade de assistência social poder gozar da imunidade tributária aos impostos, elas devem preencher os 3 requisitos do artigo 14 do CTN. E a Unital os preenche. Portanto, ela é imune a impostos. Dúvidas? Dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Néia? Não, nenhuma dúvida. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Presta atenção agora. As entidades, as instituições de educação sem fins lucrativos são imunes a Impostos. Agora, as entidades de assistência social são imunes a Impostos. As entidades de assistência social são imunes a impostos por força do artigo 150, inciso 6 da Constituição, mas são também imunes a contribuições para o financiamento da Seguridade Social, por força do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição tem a seguinte redação: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Gente, nesse parágrafo existem 2 erros jurídicos. Quais são eles? Deu certo? Do Rafa, deu certo? Acho que tem que subir aquela mesa vermelha para ele ter aula. Vamos lá, gente. Os 2 que estão em vermelho, né? Quais são? Primeiro, que a Constituição está dizendo que ela isenta. A Constituição isenta alguma coisa? Quem isenta? Não. A legislação, a lei. É a lei. A Constituição Imuniza. Então, na verdade, aqui deveria ser: são imunes, ok? Mas o legislador constituinte originário, ele é técnico, né? Ele não é cientista do direito, ele usou a expressão isenção. Mas aí não se trata de isenção, aí se trata de imunidade. E essas exigências estabelecidas em lei, na verdade, são exigências estabelecidas em lei
complementar. Alguma dúvida, gente? Então, se eu perguntar na prova para vocês qual a diferença entre imunidade, né, conferida às instituições de ensino e às instituições de ciência social, o que vocês vão me responder? Que as instituições de assistência social também são imunes à contribuição para a Seguridade Social. Perfeitamente. Ok? Bom, continuando. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A Yasmin está lá na rua, Maria? Ela saiu com o workboard, não saiu? Só um pouquinho, gente. Minha filha saiu aqui, subiu em cima do wakeboard, saiu na rua aqui. Bom, vamos lá. Então, olha só. Os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também são imunes a impostos. Isso para preservar o quê? A liberdade de informação. Tá legal? Tudo bem, gente? Sim. Aqui eu tenho um problema muito sério. Porque, assim, até tem uma questão que é o seguinte. Quando você vai no mercado comprar papel, tá? Não é papel sulfite, mas é papel... Essas gráficas vão no mercado comprar papel para imprimir as coisas. O fornecedor do papel vai falar assim, o papel é imune ou não? Porque se a gráfica for utilizar aquele papel para imprimir no jornal, um livro ou um periódico, periódicos são revistas, tá? Um livro, um jornal, um periódico, então aquele papel vai ser imune e aí o preço dele é mais barato. Agora, se eu for usar aquele papel para imprimir uma propaganda de supermercado, daí aquele papel é mais caro, estamos entendendo? Entenderam isso? E aí o que acontece? Tem muita gráfica que compra papel imune, mais barato, e imprime propaganda de supermercado. Tá ok? Isso causa problemas no mercado. Agora tem umas situações que é assim. Alguém quando vai para Campos do Jordão, o que você recebe lá na entrada de Campos do Jordão? Os folhetins. E mapa. Mas tem uma revista, não tem? Tem o guia turístico. O guia turístico. Isso. Quem é de Campos aí? Eu e a Natália. É. E a Natália? Tá frio aí? Juliana, Natália e Marcelo. Tá frio aí? Tá muito. Tô vendo aí, a Juliana toda encapuzada. Tô de coberta, de Aqui tava frio, que eu tava com o meu gorro, mas agora já esquentou. Bom, então aquele guia turístico lá de Campos do Jordão, ele é um periódico? Ele pode ser considerado uma revista? Acho que sim. Mas só tem propaganda naquele negócio? Eu até acho legal quando você chega em Campos você receber aquilo lá, porque você fica sabendo as coisas que tem que fazer, né? Então você vai passar uma temporada em Campos do Jordão, você pega aquele guia e fala, dá para ir no hotel, no não sei o quê, você vê quais são as opções de lazer que você tem. Eu acho muito interessante. Só que aquilo é uma revista ou é um folheto de venda, tá entendendo? Não sei se vocês observam, naquele guia sempre tem uma reportagem da Pedra do Baú, uma reportagem, né? Na verdade, você pega o guia com 50 páginas, 5 páginas de reportagem, né? O resto é tudo propaganda, né? Por que existe isso? Porque ele se passa como revista para não ser tributado, tá entendendo? Porque, por exemplo, quando você pega a revista... Você vê que revista está acabando hoje, né? Quando você pega a revista Veja, né?
Pô, você não compra a revista Veja por causa da propaganda, concorda? Você compra a revista Veja por causa das notícias que tem ali, né? Das reportagens. Só que tá cheio de propaganda que é para manter a revista, aí tudo bem. Agora, no caso desses guias, aí é uma situação um pouco singular, tá? Mas eu ainda acho que seja periódico, tá? Porque tem algumas matérias ali, né? Mas é por isso que existe essa questão. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Beleza. Aí, olha só, eu tenho uma imunidade aqui que é a fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais e litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas e leitura laser. Amor, não funciona no computador, tá? A Tia Ju não funciona no computador. Então tenta aí. Então, veja bem, essa é uma imunidade nova, tá? Que foi introduzida por uma emenda à Constituição e visa proteger a liberdade artística de produção artística dos brasileiros, tá ok? Hoje em dia não tem mais nem CD mais, né? Hoje em dia é tudo online, né? Quer dizer, né? Hoje em dia as coisas mudaram, né? É interessante que hoje em dia você não paga mais pela música, né? Você paga para ter acesso a um arquivo de músicas, não é assim? Eu pago, todo mês eu pago lá R$15 para o Spotify para ter acesso a todas as músicas do arquivo do Spotify. Eu acho que esse vai ser o modelo. Não vai ser como antigamente que você compra uma música, né? Eu até tenho umas músicas que eu tenho no meu iPhone que eu baixei, que eu comprei a música, né? Eu comprei o direito de ter aquela música no meu telefone, mas eu penso que não vai ser esse modelo que vai ser daqui para frente. Daqui para frente o modelo vai ser você pagar uma taxa, uma tarifa, né, um valor por mês, para ter direito de acesso a todos os arquivos musicais daquela plataforma. Bom, e por último, gente, nós temos uma imunidade que tem finalidade econômica, que é o seguinte. Vamos pegar a Volkswagen do Brasil. A Volkswagen do Brasil produz um carro e vende para a concessionária original aqui de Taubaté. Quando a Volkswagen faz essa operação, ela paga IPI, paga ICMS, paga PIS e paga COFINS. Tudo bem? São 2 impostos e 2 contribuições. Só que se a Volkswagen exportar esse carro para o México, por exemplo, ela não paga IPI, não paga ICMS, não paga PIS e COFINS. Por que ela não paga? Porque essa operação está imune. Por que essa operação está imune? Porque eu quero incentivar as exportações. Quanto mais eu exporto, mais empregos eu crio no Brasil, mais dólar entra no Brasil, ou seja, é bom para a economia nacional exportar. Então, como mecanismo de incentivo à exportação, a Constituição Federal imunizou as operações de exportação do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Beleza. Então, com isso, a gente encerra o tema imunidade e na aula que vem eu vou entrar em princípios constitucionais tributários, tá ok? Eu passei o trabalho para vocês ano passado, não passei? O trabalho sobre lei de responsabilidade fiscal. Vocês vão postar esse trabalho lá na plataforma EVA, tá? Eu vou ver como é que a gente vai fazer para postar esse trabalho lá. Pode falar. Alguma dúvida com relação ao trabalho? Professor, ficou a data para quando? Final de maio. E que o senhor no final de maio, mas sem data estabelecida.
É o último aula de maio, né? Até o final de maio pode postar na plataforma lá. Eu vou ver como é que vai fazer isso e na aula que vem eu já explico para vocês. Tá. Tá bom. Tá bom? Não. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então, Acho que não. muito obrigado a todos. Tenham todos um excelente final de semana. E vamos- Obrigada, igualmente. Obrigado, professor. Tá bom? Obrigada, igualmente. Até logo. Tudo bom, gente? Bom, Tá. Professora, bom final de semana. alguém falar alguma coisa?